Muito obrigado por essa muito gentil introdução. O Weber que já virou irmão do espírito, mas dei um desconto, 50%. Abaixa a expectativa um pouco. De repente você acha que abaixa vai ser bom. Vai ser excelente. Muito obrigado pelo voto de consciência, de confiança. Né? Ajusta um pouquinho. Você está ouvindo? Dá para ver melhor? Geralmente eu falo alto, então eu fico com medo de chegar perto do microfone, porque de repente dá um tempo, me assusto vocês. Mas é um prazer enorme estar com vocês, depois de uma semana dourada, de muito trabalho dos nossos amigos. Parabéns a todos vocês que participaram e organizaram. Sem dúvida nenhuma, 6, 15 de vezes no ano é complicado, porque a gente trabalha muito, a gente se cansa, a gente gasta o nosso próprio dinheiro, ninguém ganha dinheiro. As outras pessoas ainda reclamam de vez em quando, e a gente gosta. É quase uma fechada de maluquice, na verdade. Então, é por isso que é bom a gente falar de saúde mental. Porque nós temos que manter a nossa saúde mental. E eu acho que todos nós aqui podemos concordar que nos últimos 3 anos, 2 anos e meio, o mundo realmente virou de cabeça para baixo. Muitas coisas aconteceram, é claro, que temos uma pandemia que agora esperamos esteja se resolvendo. Estamos ainda lidando com problemas financeiros, esse medo da economia em geral. Temos também a certeza de que a sociedade ainda não é justa. Ainda discriminamos muitos dos nossos cidadãos. Existem aqueles que têm muito ainda e aqueles que não têm nada. E temos muito trabalho a fazer, sem dúvida nenhuma, nesse aspecto. Então, não é de se surpreender que a gente esteja realmente se perguntando por que o mundo está assim, como é que o mundo parece estar mudando. A gente vai conversar um pouquinho disso. Né? Mas esses anos têm sido difíceis, realmente. Bem difícil para todos nós. Agora, se há uma coisa boa, porque de vez em quando a gente quer olhar também, né, de maneira otimista, é que nós estamos começando a atentar um pouco mais para o conceito de saúde mental. Porque nesses últimos anos, nós temos, sem dúvida nenhuma, encarado muita solidão. É bem possível que muitos de nós tenham se sentido sós ou conheçam alguém que tenha realmente experimentado uma solidão profunda. E além disso, como a gente falou, o desânimo também muitas vezes está imperando entre nós, na verdade. E a falta de propósito. A falta de propósito é algo que nós vemos no dia a dia, no nosso trabalho, com muitas pessoas, inclusive muito bem-sucedidas, mas se sentem vazias, se sentem sem propósito na vida. E também com muito medo e incerteza. Todos esses fatores, eu espero que vocês possam concordar, têm destabilizado não só a nossa sociedade, mas nós individualmente também. Então, se manter essa sanidade num mundo que parece muitas vezes maluco, é um ato muito difícil. Mas é um ato muito importante. Porque nós somos o mundo, de certa maneira. Nós é que damos o tônus vibratório do mundo. Somos nós que vamos melhorar esse mundo. Então, manter a nossa sanidade mental é muito importante. Falar de sanidade, saúde mental, é muito importante também. Porque se a gente, por exemplo, começar a olhar a definição de saúde mental que o Departamento de Health and Human Services dos Estados Unidos nos dá, a gente vai entender que saúde mental é o bem-estar emocional, psicológico e social. Veja bem, não é a falta de problema emocional, psicológico ou social. É o bem-estar. Então, você não ter um problema emocional, psicológico ou social não quer dizer que você está bem. Dá para sentir a sutileza?
é aquilo que a gente muitas vezes também vê no livro dos Espíritos, como os bons Espíritos nos respondem, que não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Então, nesse momento, a sociedade está acordando para essa ideia de bem-estar. Porque esse bem-estar é muito importante em nossas vidas. Porque a não ser que nós estejamos bem emocionalmente, psicologicamente, socialmente, eu acho que tudo isso, de certa maneira, é espiritualmente também, né? Uma comunhão de tudo, vai afetar como nós lidamos com o estresse, como nós lidamos com os relacionamentos que nós temos no dia a dia e como nós tomamos decisões. Ora, se a gente não sabe lidar bem com o estresse, se a gente não está lidando bem com nossos relacionamentos e não estamos tomando as melhores decisões que nós podemos, a vida só vai piorar. Então é quase que um caso de uma espiral negativa. Quanto mais a gente se desequilibra, mais a gente se desequilibra. Fica mais difícil de agir no mundo. Então a melhor coisa da parte da saúde mental é a gente atentar para esses fatores tão cedo quanto possível. Porque aí é mais fácil a gente corrigir. A gente antenar. E há vários debates, várias ferramentas modernas que realmente estão surgindo, nos auxiliando a tratar do nosso bem-estar, meditação, mindfulness, tudo isso é excelente. Mas eu achei uma ferramenta que é imbatível ao meu ver, no auxílio ao bem-estar, saúde mental, e ao espiritismo. Então hoje eu gostaria de fazer uma palestra um pouco diferente, porque eu não quero falar de espiritismo, eu quero falar sobre espiritismo. Ou seja, nós não vamos passar muito tempo falando de coisas que a gente já estudou no espiritismo, mas nós esperamos conversar a respeito do impacto que essas coisas podem ter na nossa vida. Porque muitas vezes a gente estuda e se esquece de ter uma perspectiva maior. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham paciência, que é sexta-feira, final de contas. A gente podia estar no Netflix, mas estão aqui, muito obrigado. Para a gente fazer uma caminhada dessa. Vou tentar não demorar muito, mas eu me empolgo de vez em quando. Falo pra caramba. Minha esposa sempre fala. Né? Vamos tentar. Vamos lá? Vamos então pedir licença de vocês para começar com um exercício um pouco diferente. O que você vê? O que é isso? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas árvores. Acho que são árvores. Umas manchas de pessoas, ok? Cores. Cores, muitas cores. Várias energias. Várias energias. E claro que não há resposta certa ou errada aqui, né, gente? Só para tirar a ansiedade de alguns aqui que sempre gostam de acertar tudo. Tenho, por exemplo, companheiros que já descreveram isso como vírus de Covid. Esse eu discordo um pouquinho. Mas por que isso? Porque, na verdade, esse pedaço, esse quadradinho, é um pedaço de um quadro chamado Uma Tarde de Domingo, na ilha de Grande-Javé, do pintor francês Georges Pierre Serrand. E esse quadrado é um pedacinho da saia daquela senhora no canto esquerdo. E por que eu acho isso interessante? E, para aqueles que estão interessados, mesma época de Kardec, 1880, por aí, neo-impressionista, e esse quadro se encontra no Instituto de Arte de Chicago, então todos nós podemos ver, se nós quisermos. Mas por que eu falo isso? Eu acho tão interessante, podia ser outro quadro qualquer, não é verdade? Mas eu acho esse quadro interessante porque eu acho que Serra foi assim, um pioneiro no campo de arte, porque ele começou a pintar com pontos de cor, como vocês podem ver no quadradinho menor. E, de certa forma, ele antecipou como a nossa televisão e nossos monitores funcionam, porque eles funcionam todos com pontinhos de cor, que na distância a gente vê a foto toda. Né? Por que eu falo isso? Porque quando a gente está perto do quadro, a gente vê esses pontos de cores. Mas quando a gente dá alguns passos para trás e não esbarra na ponta da nossa direita, quando a gente dá alguns passos para trás, tudo bem, que pode deixar. A planta é nossa amiga também, né? Mesmo que seja de baixo. Quando a gente dá uns passos para trás, a gente consegue ver o quadro como um todo.
Não é verdade? Então, nesse quadro, a gente vai ver que existem várias histórias diferentes. Nós temos um casal muito educado e nobre aqui na frente. Nós temos um pessoal pronto para pular no mar, já sem camisa, ali, sem manga, né, que de repente era muito, assim, esquerda na época, 1880, andar sem manga. Muito legal. Que Deus lhe abençoe. Existem barquinhos atrás, por aí vai. Existe, então, uma multidão de histórias contidas nesse quadro que a gente só vê se a gente der uns passos para trás. Dá para entender o que eu estou indo até aqui? O que eu quero dizer, então, realmente, é que o Espiritismo é uma lente. É uma maneira de ver o mundo. Óculos, quase. Que nos permite dar uns passos para trás durante a nossa vida para entender o que está acontecendo. Porque quando a gente está perto do quadro, a gente só vê aquelas coisas. E aí a gente pode achar que realmente parece que está desorganizado. A gente pode realmente achar que está um caos de cores e coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas dando uns passos para trás em nossas mentes, nós acalmamos nosso coração, porque nós entendemos um pouco melhor do que a vida é ponto de vida espiritual. Então é importante que hoje e sempre nós ponhamos nossos óculos espirituais para poder ver a vida de maneira espiritual. Porque se a gente só vê a vida de maneira física, realmente parece que só há tragédia. Realmente parece que só há descaso, egoísmo e desordem. Mas quando a gente dá um passo para trás e a gente entende aqueles preceitos básicos do Espiritismo, evolução, reencarnação, amor de Deus, nós vamos começar a atentar para uma maneira diferente de perceber as coisas. E é isso que eu gostaria de conversar com vocês a respeito. Porque existem algumas coisas que nós podemos tirar das lições do Espiritismo que eu acho que apetecem nossas almas e acariciam nossos corações nos momentos onde estamos mais aflitos. E aí, quem sabe, sabendo disso, a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde mental maior. Então, se vocês conseguirem me aturar por mais de meia hora, nós vamos explorar 6 conceitos que eu acho interessantes. O primeiro é a certeza de que o mundo vai melhorar. O mundo vai melhorar porque nós aprendemos que tudo está em constante evolução. Então, sim, há uma bagunça tremenda ali fora, há um egoísmo e etc. e tal, mas o mundo vai melhorar porque ele vem melhorando através dos tempos. Hoje, os nossos esportes, futebol americano, futebol, Copa do Mundo, as pessoas não morrem mais praticando esporte. Não temos mais gladiadores. Parece até bobo, mas é um avanço. Hoje temos autoridades, temos leis. Há 5.000 anos atrás não tínhamos. Então, é importante que a gente entenda que aquilo que a gente vem aprendendo no centro espírita, a gente vem lendo os espíritos superiores através da mediunidade, nos aponta para essa direção de que o mundo está melhorando. Claro, é possível talvez que a gente não veja isso muito bem, porque como nós estamos melhorando também, nós estamos ficando mais sensíveis à injustiça. Então a gente é mais chateado pelo que está errado e injusto do que era antes. E se a gente não atentar, parece que as coisas estão piores. Mas elas não estão. O mundo vai melhorar. Lei da evolução. Tudo se concatena, se conecta e vai adiante. Inclusive, para aqueles que gostam de estudar o Livro dos Espíritos, uma das passagens mais poéticas, ao meu ver, é o finalzinho da pergunta 540, onde a resposta vai mais ou menos assim: tudo em a natureza se encadeia, do mais simples átomo ao mais belo arcanjo, e por sua vez já foi uma vez átomo. Tudo na natureza está evoluindo. O átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Se o átomo vai ser um arcanjo, por que nós não seríamos? Nós estamos na metade do caminho. Então, confiança.
o mundo vai melhorar. E quando a gente sabe disso, permite que a gente respire um pouquinho mais aliviado. Sim, está uma bagunça fora. Mas é porque as coisas estão melhorando. Faz sentido? A segunda lição que nós pegamos dos estudos do Espiritismo é que há muita bondade no mundo. Parece que há maldade, porque ela é magnificada pela internet, por tudo isso, pelos meios de computador, de comunicação. A gente vê as coisas mais claramente. Mas há muita coisa boa nesse mundo. Como nós sabemos, olha, nunca na história desse nosso planetinho querido tivemos tantas pessoas trabalhando para o bem comum. Nunca tivemos tantas pessoas envolvidas com non-profits, dando do seu tempo, dando do seu dinheiro, trabalhando em causas diferentes. Se você não acredita, simplesmente olhe para trás. Todos vocês aqui vieram para o Centro Espírita hoje para tentar trabalhar em algo bom. Ninguém ganha dinheiro aqui. Todo mundo dá do seu tempo. Existem atividades caritativas de ajuda ao próximo, aprendizado diário. Tudo isso acontece no meio de um mundo que é extremamente egoísta. O Centro Espírita é um pequeno milagre. Cadeiras, mesas, computadores, projetores, todos foram construídos e doados pelos trabalhadores da casa, sem que ninguém se beneficie financeiramente, o que vai contra tudo que o mundo nos diz. O mundo lá fora, enganado como está, nos diz que o sucesso é adquirir coisas. E aqui, é o contrário. Então, há muita bondade no mundo. Esse Centro Espírita é um exemplo de que a bondade impera. É muito bonito isso, gente. A gente se esquece disso de vez em quando, que a gente vem para cá, a gente entra no automático de vez em quando. Não, terça-feira tem um estudo, sexta-feira tem a palestra, a gente já vai no automático e te esquece. A gente está contribuindo para a feitura de uma coisa que, assim, é rara nesse planeta. Pessoas dando o seu tempo, a sua energia, os seus bens, inclusive, para poder criar algo melhor. É muito legal. E para aqueles que gostam de estudar, a gente vai achar que os Espíritos nos revelam, na pergunta 932, quando Kardec pergunta por que a gente vê tanto mal no mundo. Eles falam, a gente vê mal no mundo porque o bem é tímido. O bem não está fazendo propaganda de si mesmo. O mal é espalhafatoso. Você liga a televisão e você vai ouvir o drama atual. Porque o barulho é alto. Não tem como não prestar atenção. Mas a bondade não. Então isso também é algo no qual nós podemos nos encostar, nos apoiar, quando nós estamos um pouquinho tristes com as coisas. Você precisa de ajuda? Olha quantas pessoas estão aqui para te ajudar. O centro tem gente na sua terra. Você precisa de aconselhamento? Converse com as pessoas. Quer estudar? Tem aula de estudo. Não quer estudar? Faz uma social com o pessoal também. A gente vai comer pizza. Sai, convida alguém para comer pizza. Há muita bondade no mundo. É muito bom isso. E antes que você jogue um tomate limpo, tipo, repetir a mesma coisa, vamos seguinte, vamos lá. Isso eu também acho muito interessante. Você está preparado para esse mundo? Você foi preparado para viver nesse tempo, nesse momento, nessa geografia, nesse espaço? Deus nunca te poria num lugar onde você sofreria, ou estivesse incapaz de lidar com os problemas. Se Deus te desse um problema maior do que as suas forças, seria um Deus injusto. E por definição não seria Deus. Logo, tudo que você enfrenta na sua vida é um ato de aprendizado para o qual você foi preparado. Sabe como é que eu sei? Porque você sobreviveu 100% de todos os seus dias ruins passados.
E não digo só a nossa vida não, viu? Muitos de nós têm medo da morte. Posso te contar um segredo? Vocês já morreram muitas vezes. Vocês são experts em morrer. Certo? A gente só não se lembra. Mas a gente já entende o que acontece depois que o corpo físico cessa. Quem nós somos continua. O corpo é só corpo. Certo? É importante que a gente saiba disso. Porque é importante que a gente se lembre de que mesmo que a pior coisa pudesse acontecer, nós perdemos nossa vida física, nós não deixaríamos de ser. E aqueles que estão perto de nós também continuarão a existir mesmo que eles pereçam. É por isso que eu falo muitas vezes, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Ou seja, eu sei o que vai acontecer. A gente pode ler em vários livros, a gente já conversa muitas vezes com os espíritos, nas nossas reuniões de atendimento espiritual. A gente sabe o que aconteceu. O meu medo é sentir dor no desencarne. Isso eu tenho medo, vou ser sincero com vocês. Agora, medo da morte... Eu não tenho medo até da dor encarnada. Exatamente. A gente todo mundo sabe que a maior dor do universo é o homem com resfriado. Você viu o homem com resfriado? Parece que vai acabar o mundo. Enquanto isso, as mães já deram parto, estão trabalhando, carregando o pessoal, os homens com resfriado sofrendo. Somos assim. Então nós temos que tentar entender que realmente nós estamos preparados para essa realidade que nós estamos enfrentando. Todas as suas encarnações passadas foram direcionadas para esse momento aqui e agora. Você aprendeu várias coisas em várias vidas diferentes, o que lhe habilitou a estar aqui e agora. É muito interessante isso. Você está preparado. Inclusive, há um certo grau de confiança em Deus para te pôr aqui e agora. Porque a fila lá em cima é muito maior do que o pessoal aqui embaixo. Tem que pedir permissão para vir. Então, quando a gente põe nossos óculos espirituais e pensa do ponto de vista espiritual, a gente percebe que a vida não é exatamente o que muitas vezes nós já fazemos em nossas vidas. É preciso que a gente se lembre. Verdade? E o que mais? Olha, junto com isso, é importante que nós saibamos que nós viemos aqui para florescer, não para sofrer. Vida não é punição. Nós carregamos conosco, de repente, recordações atávicas de outras maneiras de olhar a vida, onde a gente fala, estar encarnado, viver é sofrer. Até que ela fala sofrer assim. Ai, sofrer. Não! Nós estamos aqui pelo amor divino, para aprender. Deus nos pôs aqui para que nós possamos aprender uns com os outros, intelectivamente, emocionalmente, espiritualmente. É claro que pode haver dor no processo. Porque, afinal de contas, nós somos responsáveis por nossas próprias ações. E, de vez em quando, cá entre nós fazemos besteira. Sem julgamento. E quando isso acontece, a gente tem que arcar com as consequências de nossos atos. Se eu for na sua casa e derrubar meu milkshake de chocolate no seu tapete branco, o seu tapete branco vai ficar manchado. E eu simplesmente falar, desculpa, talvez não seja ideal. Faz um esforcinho para ajudar a limpar o tapete. Compra outro tapete. Isso pode ou não pode ser um caso verídico. Autobiográfico. Mas faz sentido. Muitas vezes a gente traz conosco essa ideia que a gente veio para sofrer. A gente não veio para sofrer. Deus nunca criaria uma criatura para sofrer. Sendo todo bom e belo, não é? Então é preciso que a gente dê para nós mesmos a permissão de sermos felizes. Porque muitas vezes, durante a pandemia, eu vi muita gente que estava bem,
mas se sentia mal em falar que estava bem, porque sabia que outros não estavam bem. Poxa, legal. Legal que estamos sendo considerados dos outros, né? Mas nós podemos ser felizes, mesmo durante momentos difíceis. Tenho para mim de que dor é inevitável. Sofrimento é diferente. Para mim, sofrimento é quanto tempo você fica na dor. Então você pode sentir dor e sofrer durante muito tempo, ou você pode sentir dor e sofrer por menos tempo. A sua dor pode ser desse tamanho, uma unha encravada, um resfriado masculino. A gente pode sofrer durante 2 dias com um resfriado masculino. Tem gente que tem uma dor muito maior, é operado, e um dia depois está de pé. Não estou dizendo que a dor não é real e que não existe. Toda a nossa dor é real, é importante que nós atentemos para ela, mas é legal a gente pensar no fato de que nós estamos aqui para florescer. Então, dê-se permissão para ser feliz. Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. Mas ele não falou que a felicidade não podia estar nesse mundo. Inclusive, nós somos a felicidade desse mundo. Quando a gente ora, a oração dominical, Pai Nosso que está no céu, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou seja, faça esse mundo melhor, faça esse mundo ser tão bom com uma espiritualidade mais alta. Quem é que você acha que vai fazer isso? Quem é que está na terra? Quando a gente está orando assim, a gente está levantando a mão e falando assim, olha, ajuda a gente, mas quem vai fazer somos nós. Então nós viemos aqui para aprender, para realmente florescer, para ser feliz. Dê-se a oportunidade de ser feliz. Por que não? A sua felicidade, na verdade, vai começar a impactar o próximo. Faça esse exercício no trânsito de Orlando. Quando você estiver parado assim, em 4, tiver um camarada do seu lado, olhe para ele e sorria. Veja o que acontece. Ou ele vai ficar assim, aquela cara assim, mas vai ser legal. Você sorrir numa sala, as pessoas começam a sorrir também. É quase que energético de vez em quando. Quando você traz a felicidade para o mundo, há ecos. Então lembre-se que você veio para florescer. E o seu florescer vai ajudar o florescer do outro. Mas não fica só aí. Se você ligar para os próximos 30 minutos, você também ganha. Não tem mais informação, a gente não vê mais informação assim na televisão, não. Eu acho que de repente revelei minha idade, né? Os jovens nem sabem o que é isso, né? Só vê YouTube, o comercial do YouTube é totalmente diferente. Então, você foi feito para ser feliz. Agora, vamos ser sinceros também, a gente não vem de férias. Ou seja, não espere que a vida seja toda flores. A gente sabe que a encarnação nessa vida é como um dia de trabalho. A nossa casa é lá. A gente sai de lá, vem para cá, retorna no final do dia, descansa um pouquinho e volta de novo para mais um dia de trabalho. Como nós estamos trabalhando, nós não estamos com nossos pezinhos na almofada, tomando um drink com um guarda-chuvinha colorido em cima. Trabalho é trabalho, férias é férias. Não quer dizer que a gente possa tirar férias, viu, gente? Pode sim, descanso, aquela coisa toda. Mas reconheça que a vida é um lugar de trabalho, ou seja, você vai encontrar problemas. Você veio aqui para resolver problemas. Complicado isso, né? Porque a gente não quer, muitas vezes, vamos ser sinceros. A gente quer mesmo que todo mundo faça tudo para nós, que não tenha problema nenhum e que tudo vá muito bem. Mas se isso acontecesse, como nós cresceríamos? Como nós aprenderíamos? Então entenda que você está aqui para resolver, como diria o filósofo, pepinos. Para tirar o nó de relacionamentos antigos, para ajudar o planeta a ir para frente, para aprender algo novo, para ajudar o próximo. Mas você vai ser desafiado em várias maneiras para que você cresça no entendimento e na prática do bem.
Então, por que a gente se surpreende quando as coisas dão errado? Não é interessante isso? Quando a gente põe o nosso óculos espiritual, a gente percebe isso que é difícil. Muitas vezes a gente, né, se lembrar, a gente percebe que problema é elogio espiritual. Quanto maior nossos problemas, maior o elogio espiritual. É Deus sussurrando para a sua alma: você tem capacidade de resolver esse problema. Senão você não teria. Pode ser que o problema não tenha a solução que você queira, mas tem solução. Você tem muito auxílio também aqui. Talvez você tenha que pedir auxílio de alguém, mas nossos problemas têm solução. O que mais? Os nossos problemas foram feitos especialmente para nós. Então, não pense também que o problema do outro é melhor. Porque o problema do outro é o problema do outro. É para ele resolver. Não fique trocando o problema um com o outro. Dê graças a Deus que os seus problemas são seus, porque eles são resolvidos. Verdade? E nós viemos trabalhar em nós mesmos. Então, não espere que a vida seja fácil. Agora, sabendo disso, a gente pode se preparar. E pode levar as coisas menos pessoal. E encarar o desafio como realmente uma oportunidade de crescimento. Quantos de nós, toda vez que há um problema, nos perguntamos: o que eu devo aprender nesse momento? Eu sei que eu não faço. Vou ser sincero aqui com você. Raramente. De vez em quando dá certo. Eu me lembro. Aí eu paro e falo: mas se a gente atentar ao fato de que esses problemas são objetivos a serem conquistados, a gente talvez ache a solução de maneira mais fácil. E fique menos preocupado com as coisas. E por que sexta-feira de tarde? Vamos adiante? De noite. Olha outra maravilhosa notícia que nós temos através de nossos estudos. Nós nunca, sequer em nenhum momento, estamos sozinhos. Nunca. E sua família espiritual é muito maior do que você imagina. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já perdeu alguém querido na sua vida? Vocês deixaram de amar essa pessoa? Vocês acham que essa pessoa deixou de amar vocês? Não. Então, o que está acontecendo? Essa pessoa, no mundo espiritual, continua amando você e talvez de maneira até mais forte, porque agora não tem um corpo físico. Então, a cada momento, você está recebendo o amor dessas pessoas que te querem bem. E não para aí. Por quê? Porque nós também sabemos que existe reencarnação. Ou seja, você já teve outra mãe, outro pai, outro tio, outro amigo, outro irmão, outro namorado, namorada, papagaio, cachorro. Você pode não se lembrar, mas eles continuam te amando também. Pode ser que eles não estejam todos do outro lado, podem ter reencarnado, mas independente, eles vão continuar te amando. E quantas encarnações você teve antes? Não sabemos. Essa é a minha primeira encarnação, eu era pedra antes. Eu tenho que tirar a responsabilidade de vez em quando. Não dá não. Né? Ninguém acredita. Certo? Então, centenas, milhares de encarnações, não sabemos. Digamos que sejam 100 encarnações. É um número baixo. Certo? De repente, quem sabe? Não sei. Mas aqui, em cada encarnação, você tenha conhecido 40 pessoas que te querem bem. São 500 pessoas, 400 pessoas no mundo espiritual. Torcendo para você, fora seus mentores, amigos dos amigos, amigos dos familiares. Então, pensa bem. A quantidade de amor que jorra em nossas direções em todos os momentos da vida é incrível. Nós só não percebemos porque a gente esquece. A gente não se abre nesse amor. Mas eu aposto que hoje, mais tarde, ao você meditar, a orar, se você se abrir a esse amor, você pode começar a sentir esse amor jorrando na sua direção. Fora o amor
nosso irmão mais velho, Jesus, Deus, o Criador, e por aí vai. Então a quantidade de amor que nós temos em nossas vidas é assim algo que talvez seja daí aquela frase bonita do Novo Testamento que o amor do Cristo nos constrange. O amor do bem, assim, muitas vezes é overwhelming. Assim, né? Ele fica assim, é tanto amor, é difícil a gente saber. Assim, se sente tão sozinho de vez em quando. A gente esquece. A gente não dá aquele passo para trás. A gente não põe o nosso óculos. Mas, Daniel, você fala tantas coisas abstratas. Eu moro aqui no mundo de vivo, de carne. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, gostaria de lembrar a todos nós que existe um outro conceito interessante que nós já estudamos muito de nós, se chama psicosfera. Ou seja, a atmosfera psíquica de um lugar ou um planeta. Ou seja, as vibrações de todos nós fazem uma atmosfera psíquica aqui. Por isso que muitas vezes um lugar parece ter uma atmosfera boa para nós e outros nem tanto. Certo? E é por isso também que nós sugerimos que as pessoas façam o culto do lar, o evangelho do lar em suas casas, porque cria uma vibração boa, é saudável também. Então, nesse momento, a vibração aqui é ótima. Não só porque nós estamos aqui, mas porque eles também estão aqui em grande número, torcendo por nós. Então, há luzinhas, assim, pipocando. Se você pudesse ver do alto, como algumas pessoas podem, você veria uma enorme luz espargindo não só aqui, mas pela redondeza. E quando nós sairmos daqui, imagina se de vez em quando, né? Imagina um bom pontinho de luz assim entrando nos seus carros e dirigindo nas ruas de Orlando, indo para casa. São vocês. E vocês vão levar isso onde quer que vocês vão. Agora, o oposto também é verdade. Ou seja, nesse momento, quando a gente se esquece da nossa espiritualidade, o mundo parece difícil. Então, a atmosfera, a psicosfera do mundo nesse momento está meio ruimzinha. Então, quando você sai, é normal que você se esqueça dessas coisas, porque ela te puxa um pouco para baixo. Então, lembre-se disso. Muitas vezes, não é você que está sozinho, sentindo um pouquinho deprimido. Você está sentindo o bafo quente da tristeza dos outros. E aí você pode atentar naquele momento para ligar o seu rádio, o volume do seu rádio espiritual. Uma coisa boa, faça uma oração, leia um livro, seja bom, cante uma música que te eleva a alma, faça alguma coisa que te deixe energizado, você vai ver como vai melhorar o seu tratamento. Inclusive, outra coisa interessante da gente conversar, do ponto de vista de saúde mental, é a ciência do estresse. Nós vamos aprendendo através da ciência que quando nós estamos estressados, o nosso corpo solta cortisol, nossa corrente sanguínea, no nosso cérebro. Certo? Por exemplo, você está andando numa floresta, um parque lindo, flores. Tem flores aqui, tem plantas aqui, lagos ali, e de repente um tigre aparece na sua frente. E não é o Tiger Woods, tá, gente? É um tigre de verdade. O tigre aparece na sua frente, você dá aquele medo. O que acontece? O seu corpo libera cortisol, que aumenta a glicose no seu cérebro para dar mais energia, para você sobreviver a um embate ou sair correndo se precisar. Mas ao fazer isso, para que você se preserve, uma coisa assim instintual, essa mesma energia limita a sua possibilidade de perceber as coisas ao seu redor, porque você tem que prestar atenção no perigo à sua frente. Certo? Então, naquele momento, quando o tigre está na sua frente, você registra o tigre, você não está mais pensando naquela árvore maravilhosa, naquele passarinho, naquela cotovia cantante. Nada disso. Já aparece. Puf, você só vê o tigre na sua frente. Faz sentido? Porque você vai ter que brigar com o tigre ou correr. Vamos concordar também que não existem, assim, tigres soltos. Mas essa reação, ela é física. Então, no estresse do dia a dia, isso acontece conosco. E quando isso acontece, a gente perde a possibilidade de ver outras opções. A gente foca só no problema. E se a gente se mantém constantemente estressado, a gente se mantém constantemente preso nos problemas da vida. Há uma reação física que te detém
de poder considerar outras coisas. Muitas vezes a gente não consegue pensar em nada bom. Muitas vezes a gente está viciado fisicamente, nesse sentido. Por isso que é bom tomar um pouquinho do tempo do nosso dia para meditar, para ponderar a respeito do espírito imortal. Conto para vocês, mais ou menos brincando, mas é verdade, que muitas vezes eu passo mais parte do dia, mais tempo no dia, escovando o dente do que pensando na espiritualidade maior. Porque escovando o dente, acho que todos nós escovam 2 vezes por dia por 2 minutos. Se tiver algum dentista aqui, tá vendo, dentista, tô passando alguma mensagem aqui, escovam os dentes. Mas não faz sentido. Todos nós escovamos os dentes. Agora, será que todos nós gastamos 5 minutos todos os dias pensando a respeito de nós como espíritos imortais, como vai a nossa vida moral? Nem sempre. Ao menos eu não faço. Estou tentando. Mas até botar o alarme para fazer isso, muitas vezes eu ignoro. Porque tem outra coisa acontecendo. Então é importante que a gente entenda que sim, nós estamos aprendendo emocionalmente e espiritualmente como lidar com as coisas. Mas também há um componente físico da psicosfera, do cortisol, do estresse, que precisam ser entendidos e manejados. Então, tente não se expor a atmosferas que sejam negativas para você. Já é um ato de bem-estar, de saúde mental. Se você sabe que toda vez, vou pegar um exemplo bom, toda vez que você vai a certo lugar, você faz algo que você não deve, ou você está com pessoas que você não gosta, você precisa estar lá? Se não precisar, não vá. Olha para você. E tire um pouquinho do seu dia para gostar. Então, o que fazer? Olha, botar os nossos óculos espirituais. Porque essa é a grande pergunta. E agora? O que nós faremos hoje e amanhã? Esquece o passado. Dá uma trégua no seu coração. Para de se culpar do que aconteceu no passado. Aconteceu. O negócio agora é para frente. Certo? Então respira. E muitas vezes, quando a gente está ansioso, a gente nem consegue pensar direito. Quando isso acontece, uma sugestãozinha. Repita para você mesmo. Nesse momento, aqui e agora, estou bem. Aqui e agora. Todos nós, aqui e agora, estamos bem. Deixe as coisas esperando lá fora. Esteja bem com você nesse momento. Mas é importante que a gente entenda que nós vamos ter que tomar decisões a respeito da nossa própria vida. E nós vamos tomar essas decisões ao nosso próprio tempo. Não é verdade? Então, abrace isso e lembre que tudo isso, na verdade, é uma maneira da gente entender o mundo atual com o auxílio desse campo de conhecimento, dessa ciência que a gente chama de espiritismo, que começou com Allan Kardec, mas não termina com Allan Kardec. Porque ela continua aprendendo coisas novas, ensinando para a gente coisas novas. E cada um de nós pode adicionar ao espiritismo. Porque a gente aprende coisas novas, a gente compartilha com o próximo, mais um livro legal surge aí, e a gente vai adiante. Nós estamos sempre crescendo, o mundo está crescendo. Nós temos que realmente, simplesmente atentar esse convite que persiste, a gente pensar em nós mesmos como seres espirituais. Fica aqui uma imagem de Jesus Cristo, pelo pintor Aquino, que pintou quando tinha 12 ou 13 anos de idade. Mas eu ponho essa imagem aqui porque é uma imagem diferente da imagem que geralmente nós estamos acostumados a associar a Jesus Cristo. É bem possível que Jesus Cristo, a figura histórica, não tenha sido louro e de olhos azuis, como a gente muitas vezes vê nos quadros. Seria mais assim. Mas a verdade é que eu ponho isso só para que a gente desafie a nós mesmos. Porque como Jesus parecia, qual era o look dele, não faz diferença. O importante é a mensagem. E qual é a mensagem dele? Para mim, a mensagem dele é da imortalidade na alma. Por que a gente continua pensando em Jesus cortisol? Em Jesus sofrendo na cruz? O cara não ressuscitou? Ele não veio depois como espírito para mostrar para nós que a vida continua? Parece-me algo assim, incrível. Essa é a mensagem dele. Ele sabia que ia acontecer, passou por aquilo sem medo e voltou para dizer para a gente o que aconteceu. Então o convite que persiste,
através do Espiritismo, mais uma vez chegando a nós, porque afinal de contas, nós espíritas teremos um grande problema negando a imortalidade do espírito e a existência do espírito, porque nós vemos os espíritos, nós conversamos com os espíritos, porque é difícil você negar que existe espírito quando você tem mediunidade. Chegou o tempo onde já não é mais segredo. Você não precisa ser mais um escolhido para saber que existe espiritualidade, que existe mediunidade, que você vai sobreviver à sua morte. Em área científica, tem evidência científica surgindo todos os dias. Recordação de vidas passadas, várias coisas. Inclusive, estou escrevendo um livro sobre isso, plug para vocês. Eu acho isso fascinante, está bem claro na nossa frente. Então, o convite é que a gente pense realmente em ser espírito e não ser matéria. E dar esse passo para trás do quadro. Porque a gente está vivendo muito perto do quadro de vez em quando. E o Espiritismo nos auxilia a dar esse passinho para nós. Então, eu espero que mais e mais a gente considere a nossa saúde mental como uma prioridade em nossas vidas, para que a gente possa melhor refletir a respeito da nossa natureza espiritual. Porque fazendo isso, a vida vai se tornar um pouco mais fácil. Mas ela não vai ser totalmente fácil. Porque a gente veio aqui para trabalhar. Nós estamos preparados. Há muita bondade no mundo. Nós vamos evoluir. Mas ainda há um pouquinho de trabalho a ser feito. Mas não se turbe nossos corações. Crê na mensagem de Jesus. Crê também na justiça divina de Deus. Porque é por isso que nós estamos aqui. Então não esqueçam, amigo. Quando vocês vêm aqui, vocês fazem um ato de misericórdia para vocês, para o mundo, e também de milagre, porque estão ajudando todos nós a crescermos em entendimento e na prática do bem. E essa, eu acho, é a maior dádiva do Espiritismo. E é por isso que eu penso que o Espiritismo ainda é, ao meu ver, a melhor ferramenta para a gente manter a nossa sanidade num mundo que não é, muitas vezes, são. Então eu peço a sua indulgência, para falar também mais um pouquinho rapidinho, que é um prazer enorme estar com vocês aqui, ter passado essa semana com vocês. Eu sei que eu gosto de falar muito, então eu tenho que manter muito curtinho. Mas eu gostaria também de lembrar para vocês que o Espiritismo traz uma outra bênção, fora só do conhecimento. Essa eu descobri mais tarde na minha vida. É ter a oportunidade de estarmos uns com os outros e conhecermos pessoas que, de outra forma, nós talvez não conheceríamos. Temos aqui hoje, por exemplo, amigos novos que eu não conheço, eu adoraria conhecer. Mas temos também aqui amigos de mais de décadas, que nós conhecemos em situações outras. E a vida traz a gente junto de alguma maneira. Também queria agradecer muito aos trabalhadores daqui, um time fantástico, em especial o meu amigo Weber, que também não só foi o meu host do famoso Costa Resort, que ele não passou pelo Costa Resort na casa dele, a comida maravilhosa, a cama é boa, o pessoal gentil, estou cobrindo da conta no final. Mas queria agradecer do fundo do coração, porque tive a oportunidade de conhecer ele melhor do que eu tive quando ele estava em San Diego. Né? E esse é um prazer da vida, porque eu saio com mais um irmão espiritual. E tenho certeza que isso se repita aqui com vocês. Tenho certeza que muitos já acharam amizades aqui que possivelmente não teriam. Então eu agradeço ao Weber, a Cláudia, ao Renato e todos que eu não posso mencionar o nome, porque realmente é um esforço lindo e maravilhoso, a doação do seu tempo para fazer algo que ajude ao próximo e a nós mesmos. Então, do fundo do coração, obrigado, porque vocês estão me ajudando a manter a minha saúde mental também. Que Deus abençoe, os crie para o bem, como diria minha avó, que Deus os crie para o bem, e que vocês tenham uma semana maravilhosa, tá bom? Muito obrigado.